É um bloco que ele começa no capítulo 8 e ele termina aqui no capítulo 10. Agir com sabedoria para não provocar ou incentivar o escândalo no meio da igreja. É isso que Paulo está falando. E esse bloco, ele iniciou no capítulo 8, o versículo 1, né, ele vai começar o capítulo 10 falando sobre um exemplo negativo que essas pessoas não deveriam seguir, que foi o exemplo do próprio povo de Israel, que pereceu no deserto, porque eles se confiaram nas coisas externas, e apenas nas coisas externas, e com isso praticaram idolatria. Ele vai dizer assim no versículo 1, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Aprendam com o exemplo negativo deles. Por que exemplo negativo? Versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Eles confiaram no fato de serem guiados pela nuvem do Senhor. Eles confiaram no fato do mar ser aberto diante dos olhos deles para proteger a vida deles e eles escaparem de Faraó. Eles confiaram no maná, eles confiaram na água que brotava na rocha, e dessa confiança, dessa segurança externa que o Senhor proporcionou para eles, eles retribuíram com, versículo 7, idolatria, com versículo 8, imoralidade, com versículo 9, colocando Deus à prova, com versículo 10, murmuração. Eles acharam que pelo fato deles passarem pelo mar, a terra prometida estava garantida, mas existia um grande deserto que eles tinham que percorrer, e aquela geração, ela vai perecer no deserto. E o versículo 14, irmãos, na verdade é uma conclusão desse primeiro raciocínio aqui. Por isso o portanto, meus amados, fujam da idolatria. Na verdade, imoralidade, murmuração, tentar a Deus, tudo isso é um grande bolo de idolatria. E eu falei isso de manhã, no livro de Josué. Essa passagem me fez lembrar 2 episódios do livro de Josué que nós vimos aqui na igreja. O primeiro é logo no início do livro, o episódio de Acã. Acã é aquele que secretamente rouba os utensílios quando eles invadem a primeira cidade na terra prometida, que é Jericó, que o Senhor mandou não ficar com nenhum despojo. Despojo é aquilo que você ganha nas guerras. O Senhor diz, olha, para essa batalha eu não quero que vocês fiquem com nada. E Acã secretamente vai roubar os utensílios do povo de Jericó. E nós sabemos o que acontece com o povo de Israel. Logo em seguida, na próxima batalha, eles perdem, eles perecem, sem saber nem o que estava acontecendo. E o segundo episódio é justamente no final do livro, quando Josué se despede das 2 tribos e meias além do Jordão, Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. E só existia um altar para ser adorado, que era o altar de Siló. Se aquele povo quisesse adorar a Deus, e eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que atravessar o Jordão para ir a Siló. E Josué, num longo telefone sem fio, ele recebe a notícia de que foi feito outro altar nas 2 tribos e meia. Na verdade foi feito um memorial, não era um altar. Mas naquela época não tínhamos os meios de comunicação que tínhamos hoje. Ninguém podia passar um WhatsApp para Josué, mandar foto e mandar um áudio para explicar a ele que era um memorial. Esse longo telefone sem fio chega a Josué e ele prontamente, ele pega o exército e ele está lá com a finalidade, ele vai a essas 2 tribos e meia, aos líderes dessas 2 tribos e meia, para esclarecer a situação. Então, isso fica claro desde o Antigo Testamento, o zelo de
Josué. Isso acontece especificamente, o altar que era para ser adorado está lá em Josué 18. E é interessante a fala de Josué. Quando fica esclarecido, eles explicam, olha, é um memorial, não é o altar. Nós vamos adorar o Senhor em Siló. E ele vai dizer, olha, ninguém em Israel pode provocar o zelo do Senhor como fez Acã. Repare que ele faz uma ponte com o que aconteceu no começo do livro. Eles aprenderam com Acã. E o que foi que eles aprenderam com Acã? Eles aprenderam que o movimento errado de um membro pode levar a perder toda a nação. O membro fez algo escondido. Não foi algo que ele fez e o povo sabia e encobriu. Como a imoralidade que acontece na própria igreja de Coríntios aqui. O povo não sabia. E mesmo assim o povo pereceu. Nós não podemos provocar o zelo do Senhor como fez Acã. Josué estava pronto a exterminar aquelas 2,5 tribos. Se de fato fosse um altar que eles tivessem feito ali. O membro danificado pode gerar problemas para todo o corpo. E Paulo vai falar sobre a igreja como um corpo no capítulo 12. Mas entenda, Josué já entendia isso desde o Antigo Testamento. E é esse zelo que Paulo quer que a gente foque aqui, meus irmãos, no capítulo 10. Você pode dizer na sua ignorância, na minha ignorância, tem um pecado que eu peço para a igreja orar por mim, tem pecado que a igreja sabe que eu tenho problema mesmo, mas tem pecado que é meu. É comigo e com Deus. É um pecado, eu resolvo com Deus, mas não funciona assim. Não funciona assim de jeito nenhum. Teve uma vez que eu fraturei o dedo mindinho do meu pé. O dedo mindinho do pé é o dedo que a gente mal consegue mexer. E eu não conseguia pisar, né? E eu tive febre. Por quê? Porque o membro, por mais imperceptível que ele seja, se ele está danificado, todo o corpo está. Assim também é com a igreja. Não se engane. O meu pecado prejudica vocês, porque somos da mesma igreja. O seu pecado me prejudica, porque somos da mesma igreja. E o que ele fala no capítulo 8, irmãos, é que a gente já falou bastante sobre isso, é que não existia poder nas carnes sacrificadas a ídolos, até porque o ídolo não existia. Ele vai dizer, o ídolo não é nada, mas essa verdade na igreja de Coríntios, existiam aqueles esclarecidos, e é para esse que Paulo está escrevendo o versículo 15, ele está dizendo assim, olha, falo para pessoas sábias, julguem vocês mesmos, ponderem a situação. Essas pessoas estavam pegando essa verdade e usando para o mal. O pecado, ele pode ser tão destrutivo, ele pode ser tão maligno, que ele pode pegar uma verdade, ele pode pegar uma prática sua, mas pelo modo como você está fazendo, se tornar um pecado. Pode pegar uma verdade que sai da sua boca, mas como você está falando, pode se tornar pecado. Isso pode acontecer. A forma como eles estavam pegando essa verdade de que a carne sacrificada a ídolos, na verdade não estava sendo sacrificada a ninguém, porque o ídolo não existe. Eles estavam usando essa verdade para pecar. Eles estavam comendo essa carne, que eles sabiam que eles podiam comer. Eles podiam comer em casa essa carne. Eles podiam comer quando ninguém estivesse olhando ali, porque para não provocar um escândalo, é isso que Paulo vai fazer. Não faça aquele que é mais fraco pecar. Mas eles estavam indo, não tem problema a carne. Então não tem problema eu frequentar o templo pagão do meu amigo. Esse era o problema. Eles estavam indo nos templos pagãos, nos locais de culto que não eram da igreja, para ir lá e comer a carne e entrar em comunhão com os amigos dele. Como o ídolo não existe, eu sei que o ídolo não existe. Eu sei que a carne não tem poder nenhum. Então eu vou para lá só para comer a carne. Eu vou para lá só para rever um amigo, talvez, um parente
que adora aquele Deus, não tem problema eu ir para a igreja e ir para esses templos pagãos e fazer uma frente aí com um amigo meu ou com um parente meu. Eles estavam frequentando os dois cultos. O culto ao ídolo e o culto a Deus. Não tem problema. Se não tem poder nenhum, esse é o problema aqui desse contexto. Eles estavam usando a verdade para pecar. Comer à mesa em termos de celebração de culto. Parem para pensar, isso me faz lembrar a história de Daniel. Por que Daniel ele não come das finas iguarias dos reis? É interessante o primeiro capítulo de Daniel, porque é o seguinte, ele aceita entrar na faculdade da Babilônia, digamos assim, ele aceita estudar na Babilônia, ele vai estudar e ouvir as mais diversas baboseiras que o povo babilônico tem a dizer, porque tudo era ligado à adoração a deuses. Se ele estudasse astrologia, era ligado a isso, a astronomia era ligado a isso. Então Daniel se submete, ele vai estudar com os babilônicos. Ele é obrigado, mas ele não tenta negociar, ele fica calado e vai. Por que os amigos de Daniel aceitam ter o seu nome trocado? Eles aceitam numa boa. Vocês vão ter novos nomes aqui. E no contexto de Israel isso era muito sério. Você ter o seu nome trocado porque o nome tinha um significado muito sério. Não tem problema. Mas na hora de comer uma carne, eles não querem comer a carne. Eles fazem de tudo, eles negociam, eles fazem de tudo, mas eles sabem que eles não podem comer a carne. Por quê? Porque ali era uma adoração de culto. A carne, sentar à mesa com Nabucodonosor e os partidários ali do rei, era uma celebração de culto, e Daniel sabia disso, ele faz de tudo para não comer a carne. Por que se submeter à educação pagã? Por que se submeter a trocar o nome, mas não se submeter a simplesmente comer a carne? Porque ali era um culto. A comida fazia parte de um culto, assim como nos templos pagãos aqui do contexto de Corinto. E culto ele só prestava a Deus. O culto ao Senhor. Nós não negociamos o culto ao Senhor. Nós não negociamos a forma como Ele exige ser adorado. A gente não molda a nossa intenção de agradar a Deus ou o que a gente acha que Ele vai gostar. Mas não tem nada na Escritura falando sobre isso. Deus não deixa participarmos de múltiplos cultos. E esse é o tema aqui, múltiplos cultos. Esse é o problema da vez, como os diversos problemas de Corinto. Olha o versículo 19. O que é que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Uma coisa é comer a carne na sua casa, talvez, mesmo sabendo que ela é sacrificada, você no fundo sabe que aquilo não existe, que o ídolo não existe. Outra coisa é um templo pagão, é você se assentar com pagãos, é você ter comunhão com ele e ir lá comer a carne. Vocês estão participando, Paulo vai dizer, da mesa de demônios. Não tem meio termo aqui. Ou participamos da mesa do Senhor, ou participamos da mesa dos demônios. Veja o versículo 15. Ele vai dizer, ponderem, não é? Versículo 15. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Embora sejamos muitos, somos um.
O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. É isso que ele está indagando. Ponderem sobre isso. Paulo vai dedicar parte do capítulo 11 para falar sobre, de fato, a Santa Ceia. Mas agora ele está nos mostrando que quando estamos aqui, quando participamos da ceia do Senhor, declaramos a nossa comunhão com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor. O que é ter comunhão no corpo de Cristo? O que é que isso implica na minha vida? Se eu tenho comunhão com o corpo, se eu tenho comunhão com o sangue, eu participo da comunhão dos benefícios do sacrifício de Cristo. Esse a Santa Ceia é a representação externa que eu recebo os benefícios do sacrifício de Cristo. Que benefícios são esses? Eu recebo o benefício da vida eterna, eu recebo o benefício da ressurreição, de uma vida plena de amor. Isso Cristo tem e Ele divide comigo. A Santa Ceia é a representação externa disso. Se eu sento à mesa do Senhor, eu tenho comunhão com Ele. Tudo o que Ele conquistou é meu também. Essa é a ligação que eu vou ter com o Cordeiro. Olha como isso é importante. Mas sabemos que não é qualquer um que pode participar da ceia, porque se fosse assim, não é? Não precisava evangelizar para ninguém, era só chamar o pessoal para tomar a ceia. E aí, tudo que Cristo recebeu, você vai receber. Você está comendo o pão e você está bebendo o vinho, mas não é assim. Não basta só comer e beber, tem que crer. É um símbolo externo que representa a nossa comunhão interna com Cristo. A nossa comunhão interna com Ele. É literalmente se alimentar da obra de Cristo, do que Ele conquistou para nós. Só que tem que existir fé em Cristo. Se não existir fé em Cristo, o pão e o vinho não podem fazer nada por nós. Eles não têm esse poder salvífico. Agora, irmãos, imagine no contexto de Coríntios. Se eles estavam em comunhão dos tempos pagãos, eles estavam tendo comunhão e participando dos benefícios do paganismo. Eles estavam em comunhão, como Paulo vai dizer aqui, com os demônios. Eles estavam participando dos malefícios dos demônios. Essa é a seriedade do texto. Veja o versículo 18. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Olha, ele está dizendo assim, vamos para o Antigo Testamento. Se você for ver lá no contexto de Levítico, por exemplo, o único sacrifício que você sacrificava o animal por inteiro era o sacrifício de holocausto. Todos os outros, uma parte era destinada ao sacerdote e outra parte era destinada a quem estava prestando o sacrifício. Isso era notório, veja, e isso é didático. Estamos fazendo o sacrifício e ao mesmo tempo partilhamos do Cordeiro. Esse é o ato externo da nossa comunhão. Nós, quem está sacrificando, o sacerdote, nós partilhamos do Cordeiro. Nós fazemos isso através da Santa Ceia. O pão e o vinho. Partilhamos do Cordeiro. É o símbolo da comunhão com Ele. Novo Testamento, Antigo Testamento. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. A comunhão com Deus e com o ofertante. O que o Senhor recebia, eles também recebiam. O mesmo animal. A mesma comunhão. Olha o termo que Paulo, por exemplo, usa no capítulo 11, versículo 23. Ele vai dizer, olha, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi a revelação
da verdadeira prática da Santa Ceia. O que eu recebi, eu entrego. A revelação não é só para mim. Eu divido, eu compartilho, eu tenho comunhão com os salvos, com o Israel de Deus. O que foi dado a mim, eu entrego a vocês, para juntos nos alimentarmos do mesmo cordeiro. Qual o sinal de que algumas pessoas têm mais comunhão com você do que outros? As pessoas que têm mais comunhão com você sabem mais coisas de você. Sabem coisas que outras não sabem. Sabem de uma forma mais superficial. Porque não conhecem você. Porque não têm tanta intimidade com você. As pessoas que têm mais comunhão com você sabem na sua cara, no seu olhar, se você está chateado, se você está feliz, por causa da convivência, da intimidade. É assim que o Senhor se revela. O ímpio, ele pensa que ele conhece a Deus. Ele moldou um Deus como ele achou que Deus era, e ele acha que ele tem uma grande intimidade com Deus. Ele tem essa grande intimidade. Ele pede a Deus para que Deus abençoe as atitudes e os atos pecaminosos deles. E eles acham que Deus está abençoando, que Deus tem comunhão com eles. Mas Deus não foi revelado a eles. Eles vão morrer achando que Deus está abençoando todas as atitudes erradas que eles estão fazendo. Eles não têm comunhão com Deus. Esse é o princípio praticado no Antigo Testamento, comunhão. Esse é o princípio que vocês devem praticar, comunhão. Versículos 19 e 20, como eu já li, o que é que eu quero dizer com isso? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O ídolo não é nada, irmãos. O ídolo não possui nada, o ídolo não tem poder para nada. Mas quando eles sacrificam, eles não sacrificam para o nada. É isso que Paulo agora vai mostrar. Ele sempre estava dizendo, o ídolo não é nada, o ídolo não existe. Mas vocês não sacrificam para o nada. Se vocês não sacrificam para Deus, se vocês não têm comunhão com Deus, eles não sacrificam para Deus, eles estão sacrificando para o demônio. Eles fazem a demônios. Ponderem. Falo para sábios, versículo 15. Analisem. Julguem vocês mesmos o que eu estou falando. O que realmente importa, irmãos, não é a intenção deles em sacrificar. Não é a intenção desses homens. O que Deus diz, essa é a verdade. Vamos entender de outra forma. Vamos tentar entender de outra forma. Aqueles que adoram ao Senhor hoje por meio de imagens, eles vão lá e nitidamente você conhece eles, e eles adoram a Deus por meio de uma imagem. E imagina se você chegasse para essa pessoa e dizer assim, pare com essa atitude porque você odeia a Deus. Ela iria olhar e iria ficar perplexa, ia ficar chateada com você. Como assim, se eu vou para a igreja católica, talvez, ou outra religião, eu vou todos os dias, eu vou todos os domingos, eu sou um devoto, como é que eu odeio a Deus? Por que você se acha melhor do que eu? Imagina se a gente desse esse choque de realidade e dissesse a essa pessoa, não, você odeia a Deus. Mas por que nós dizemos isso? Porque baseado no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, essa é uma prática que expressa odiar a Deus. Versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, o Senhor vai dizer, eu visito a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Em outras versões diz assim, daqueles que me aborrecem. Mas o aborrecer é o mesmo aborrecer de amou a Jacó e aborreceu a Esaú, odeia. Em outras versões assim, daqueles que não se inclinam perante mim, mas o verbo, e a NAA, ela coloca
brilhantemente isso, ela coloca odia daqueles que me odeiam. Se você não pratica os meus mandamentos, se você não busca praticar, você está mostrando com o seu ato que você me odeia. Ou seja, não é a intenção que conta, é o ato. Você demonstra amor com Deus quando você obedece a Deus. Mas a minha intenção era de amor, mas o seu ato não foi de amor. Então isso não conta. Ou seja, quando você adora a Deus através de imagem, você está revelando com o seu ato de que você odeia a Deus. Se você disser isso, a pessoa que adora a imagem, ela vai dizer, não! Isso não tem nada a ver. Ela não vai alcançar, se ela não tiver a iluminação do Espírito, de que aquele ato não agrada a Deus. Mas isso é rebeldia. Qual é a origem da palavra rebeldia? Muitos atrelam rebeldia à adolescência, né? Coitado dos adolescentes. Não, é porque está na fase da adolescência, são os anos rebeldes. Mas não. Se a criança é rebelde e ela não é instruída, o adolescente vai ser rebelde, o jovem vai ser rebelde, o adulto vai ser rebelde, o idoso vai ser rebelde. Isso não é uma questão de idade, é uma questão de pecado. Qual a origem da palavra rebeldia? A gente vai ver isso daqui a umas semanas com o pastor Rodrigo. 1 Samuel 15. Samuel chega lá e diz assim, olha, eu estou ouvindo som de animal, Saul. E Saul vai dizer, mas foi o povo que trouxe. Vai começar as justificativas, né? Aí depois ele diz, não, mas eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Não era para exterminar todos, inclusive os animais. Não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel, ele vai dizer a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, porque o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Deus trata o rebelde como ele trata o feiticeiro. Veja, qual é a linha de raciocínio de Paulo? Ele está dizendo assim, ó, o ímpio, ele não tem a intenção de adorar espíritos malignos, né? A intenção dele não é essa. Mas quando um pagão ele vai em busca de poder, quando um pagão ele vai em busca dos seus próprios objetivos, quando ele vai em busca de dinheiro, ele vai em busca de ganância, de luxúria, ele está servindo ao diabo. Ele está servindo a Satanás. Você jamais vai convencer ele de que ele está adorando ao diabo. Mas esse é o Senhor dele. Eles são servos de Satanás. Mas o ímpio, veja, ele não faz nada além de obedecer o maior adversário de Deus, andando segundo o seu coração, cumprindo os seus próprios desejos. E quando nós quebramos a lei de Deus, nós estamos também adorando ao diabo, como os ímpios? Não. Teologicamente, nós não podemos ter dois senhores. Nós não estamos como os ímpios adorando ou servindo a Satanás, mas num certo grau, pelo menos ali, naquele momento e naquele ato pecaminoso, nós estamos satisfazendo os desejos dele, embora não sendo servos dele, satisfazendo os desejos do pai da mentira. E infelizmente muitos não têm essa consciência. Nós fomos criados para adorar, irmãos. Nós adoramos alguma coisa. O nosso problema em essência é culto. O nosso problema em essência é não saber cultuar. Se a gente for pelos nossos meios, nós não vamos saber nos achegarmos a Deus. A comunhão com os adoradores aos ídolos, Paulo finalmente vai revelar. A comunhão com eles é com os demônios. Eles se sentam na mesa dos demônios. Mesmo pensando que não adoram aos demônios, eles fazem. E Paulo está dizendo, se vocês praticam as mesmas coisas que eles, vocês estão tendo comunhão com demônios.
Se vocês estão ali nas festas pagãs, nos cultos pagãos, vocês estão adorando a Satanás. Adorar a Deus não depende da intenção deles. Não depende da intenção. Eu tinha a intenção de fazer o certo. Se a prática deles é de servos do diabo, não importa a intenção, eles são servos do diabo. O ateu serve ao diabo, embora ele não acredite no diabo, embora ele não acredite em anjos, ele não acredite a Deus, ele é um servo do diabo. Ele vai descobrir isso quando ele morrer, talvez. Mas ele serve ao diabo. Versículo 21, perdão. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando bebemos na mesa do Senhor, estamos comungando com o sacrifício do Senhor. E vocês, cultuando a Deus, participam dos benefícios dele. Foi isso que Daniel pensou, irmãos. Eu posso estudar na Universidade Babilônica. Eu posso aceitar ter o nome trocado, mas eu não posso comer essa carne. Se eu comer essa carne, eu estou cultuando aos deuses de Nabucodonosor. Uma coisa é ensino, outra coisa é culto. Eu estou aqui preso, eu sou forçado, eu tenho que me submeter ao ensino. Mas eu estou aqui preso, eu não vou me submeter ao culto deles, ao culto pagão. Quando você põe, entenda, a mão no fogo, você põe a mão no fogo, você não tinha intenção de pôr a mão no fogo, então automaticamente você não tinha intenção de ser queimado por ele. Você não tem a intenção de destruir a sua vida quando você aceita uma propina. Quando você aceita um dinheiro sujo, um desvio de dinheiro. Você não tem a intenção de destruir o seu casamento quando você é viciado em pornografia. Você não tem a intenção de acabar com o seu relacionamento quando você começa a olhar para outras mulheres. Olha, você não tem a intenção, mas você vai acabar com o seu relacionamento. Mas uma hora muito provavelmente você pode ser pego. Porque você está praticando o ato, mesmo sem... Não é a intenção que vai mover o resultado do seu ato. O efeito colateral vai acontecer, independente da sua e da minha intenção. E quando essas pessoas, elas ficam decepcionadas porque elas pecaram, elas erraram e elas tiveram a punição daquilo ali e elas recebem o troco daquilo ali, a frase é: mas eu não queria que acabasse assim. Mas essa não era a minha vontade. O ímpio estava chamando o membro da igreja de Corinto para os templos pagãos, servindo carne sacrificada a eles. E eles estavam indo sem problemas. Obviamente ninguém chegou para eles assim: venham cultuar o diabo, venham cultuar ao demônio. Não. O Senhor, irmãos, Ele preside na sua mesa. Nós somos os seus convidados, pactualmente, como famílias da aliança, e isso é uma grande responsabilidade. Apocalipse 19 fala de 2 banquetes. É interessante isso. Ele fala aqui da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Apocalipse 19, no final de tudo, vão existir 2 banquetes. O banquete dos salvos e o banquete dos ímpios. E é interessante, a grande virada de Apocalipse 19 é entender que no banquete dos ímpios, o ímpio vai ser a comida das grandes aves de rapina que João está vendo naquela revelação. E quem matou os ímpios para que as aves de rapina comam? O próprio Senhor Jesus, vindo em guerra para destruir os ímpios e aqueles que foram contra ele. Os que comem com o diabo serão a comida do segundo banquete de Apocalipse 19. Imagina você chamar uma pessoa, um crente, você vai chamar alguém aqui para a igreja, aí você diz assim: olha, pare de servir ao diabo, sirva a Deus junto comigo e com a minha família.
essa não seria uma boa forma de convidar ninguém. Olha, eu vejo que a sua vida toda você está servindo ao demônio. Se você disser isso, a pessoa vai se sentir ofendida. A gente não pode falar isso. Essa não é forma de convidar ninguém. Mas é isso que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo que só existem duas mesas, aquele que não estão comungando com Cristo, estão comungando com o diabo. Ou servimos a Deus, ou servimos aos demônios. Se alguém serve a si mesmo, serve ao diabo. Se alguém serve poder, ganância, vaidade, dinheiro, quem está por trás de tudo isso é o diabo. Mas para aqueles que negam isso, para aqueles que se reduzem ao pó, quando nós viramos escravos de Cristo, não tem nada melhor do que ser escravo de Cristo. Olha o versículo 2, por exemplo, desse capítulo. Ele vai dizer assim: e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Olha, vocês saíram da jurisdição de Faraó e agora vocês estão sobre a jurisdição de Moisés. Moisés que tipificava Cristo. Vocês não estão livres para fazer o que vocês querem. Vocês estão livres da escravidão, mas agora vocês se tornaram escravos de Cristo. Vocês estão sob nova direção, essa é a ideia. Mas nós servimos a alguém. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Quem acha que é livre e faz o que quer, serve ao diabo. É isso que o texto está dizendo. Vocês apenas mudaram do Senhor. O seu Senhor era Faraó e ele escravizava vocês. Agora o Senhor de vocês é Cristo, que está sendo tipificado aqui por Moisés. Obedeçam a Moisés. Ele é o Senhor sobre vocês. E eles são os nossos pais. Versículo 1 vai dizer que eles são os nossos pais. Então, se eles são os nossos pais, eles eram igreja e nós somos a mesma igreja deles. E isso serve para nós também. Quando você está em comunhão com o Senhor, quando você está na mesa do Senhor, você tem que entender a quantidade de ídolos que você precisa se afastar, eliminar da sua vida. Aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente, come e bebe juízo para si. Mas se o nosso foco for em agradarmos a Deus, em obedecermos a Deus como Ele requer, servindo a Ele, não falharemos, irmãos, em sermos bem recebidos e abençoados por Ele. Nós passamos a não viver mais para nós mesmos, andando segundo a vontade de Deus. Olha o argumento de Paulo no último versículo aqui de hoje. Versículo 22. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Olha, como é preciosa a revelação bíblica, porque antes da exortação, essa aqui é uma exortação, você vai provocar o zelo do Senhor, você é mais forte do que Ele. Antes da exortação, Ele está dizendo no versículo 15, vocês são sábios, parem, raciocinem, o que eu estou revelando a vocês. Antes dele exortar, Ele dá o passo a passo de como seguir o caminho correto. Examinem, vocês não podem estar nas duas mesas. Se vocês estão externamente nas duas mesas, vocês só estão em uma, na mesa dos demônios. Ou você comunga na mesa do Senhor, ou você comunga na mesa dos demônios. Ele mostra o caminho, passo a passo, ele elucida, ele lhe dá raciocínio, ele ilumina você para que você leia, pense e entenda corretamente. Que você pesquise, que você se debruce na palavra de Deus e entenda exatamente o que o Espírito Santo quer. O que Deus quer, o Espírito Santo nos ilumina para isso. Julguem vocês mesmos, vocês podem raciocinar. Mas agora ele vai exortar, não provoque a ira do marido que deu a sua vida pela esposa e agora ele está vendo a esposa com amantes. Você quer provocar essa ira?
Será que você pode suportar? Será que você pode conter a ira desse esposo que deu a vida pela esposa e agora ele está com amantes? Você acha que você é mais forte que esse esposo? Você acha que você consegue conter, que você é mais forte do que ele? Antes dessa grande repreensão, ele na sua graça nos elucida. Ele já havia explicado, o ídolo não é nada, mas por trás dessa invenção, por trás dessa criatividade humana, por trás dessa imagem, dessa estátua, desse nome, dessa história que inventaram para esse Deus, existe Satanás, existe o inferno, existe o engano. E ele desmascarou esse ídolo. Ele já revelou quem ele realmente é. O verdadeiro ídolo é o diabo. Se vocês se assentam na mesa do demônio, você desfruta dos benefícios do demônio, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Se é que a gente pode chamar de benefício. Tem que deixar a idolatria de lado, a mentira, a prostituição, a pornografia, a inveja, o orgulho. Larguem os seus ídolos para que você desfrute sem dificuldade dos benefícios do Senhor, para que Ele alimente a nossa alma somente dEle. E a ação do Espírito Santo faz com que nós nunca nos apartemos do esposo. Porque Cristo, em Cristo, nós somos a noiva fiel. No sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, precisamos ser santo, como o nosso marido é santo. Precisamos ser puro pelo seu poder. Dito isso, irmãos, eu tenho apenas uma aplicação, trazendo mais para os nossos dias. Como isso é uma realidade nos dias de hoje? Como cristão, nós podemos frequentar missas? Esse é o contexto de hoje. Como cristão, nós podemos frequentar centros espíritas, cultos ecumênicos, né? Os nossos filhos, os nossos parentes vão se formar, vai ter o culto ecumênico, né? A gente até paga pela ornamentação do culto ecumênico. Nós podemos participar. Eu posso ir num casamento católico, né? Não é culto, eu estou num sábado, eu estou numa sexta-feira, eu posso frequentar um casamento católico. Tudo isso, meus irmãos, é participar da mesa dos demônios. Não tem meio termo. A Igreja Católica, ela considera o casamento um sacramento. Um dos 7 que ela adota. E nós sabemos que existe apenas 2. Mesmo que você não acredite. Eu não acredito, pastor. Eu vou ficar lá calado. Ele vai mandar eu repetir um bocado de coisa lá. Eu não vou falar. Eu não vou cantar. Eu só vou mesmo em consideração àquela pessoa. Mas o simples fato de você estar naquele ambiente, nós já somos contados como um deles. Se eles não têm a iluminação do Espírito Santo, eles não vão entender. Eles vão dizer, olha, eu posso ir para o seu culto, mas você não pode ir para o meu. E você me convida, eu posso ir para o seu culto, mas você não pode ir para o meu centro espírita. Exatamente isso. Você está certo. Vocês são exclusivistas. Vocês se acham melhores do que os outros. Veja, nós não nos achamos melhores do que os outros, mas a Bíblia é exclusivista. Você não pode ter qualquer modo de vida e dizer que segue a Bíblia. Você não pode fazer o que você quer. Não é essa liberdade que a Bíblia fala. De forma nenhuma. Liberdade não é viver como você quer. Liberdade não é estar onde você quer estar. Participar de onde você quer participar. De forma nenhuma. Esses ambientes são mesa do diabo, tanto quanto terreiro de Umbanda, irmãos. Não se engane, não existe na narrativa uma mesa do meio. Não existe na narrativa uma mesa central, uma mesa neutra, uma mesa mais ou menos Deus aceita. Ou é a mesa de Cristo, ou é a mesa do demônio. Daniel entrava em qualquer turma
socialista babilônica, da Universidade de Nabucodonosor. Ele não estava nem aí, mas na hora da carne, ele recuou. Ele sabia que aquilo era a mesa do diabo. Ele não come. E não se engane, existem muitas igrejas que se dizem evangélicas, que estão acolhendo o movimento de minoria, movimento socialista, negando as escrituras, eles estão rasgando a palavra, eles odeiam a Deus. As suas práticas mostram que eles odeiam a Deus, que eles não têm entendimento, que eles não têm iluminação do Espírito Santo. Julguem vocês mesmos, é o que Paulo diz no versículo 15. Ponderem, raciocinem. Crente que vai à missa de sétimo dia, pastor que aceita casar um membro de sua igreja com um católico, pastor que aceita ir em culto ecumênico com pretexto de que não, é porque ali eu vou evangelizar. Aponte um apóstolo, aponte um profeta que foi e participou de um culto pagão para evangelizar, que fez as práticas pagãs com esse pretexto de evangelizar. Pelo contrário, Paulo afirma quanto a isso: sede ignorantes. Então, dito isso, irmãos, que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento, que a gente não seja levado por esses diversos e criativos, chamativos, atraentes ventos de doutrina da nossa sociedade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ser conosco.